Definitivamente, o que não me faltou foi vontade de assistir e de gostar desse novo filme de horror lançado pela A24 que está chegando agora nos cinemas brasileiros. Se chama Bares, Bares, Bares ou Morte, 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 como ficou a tradução em português. É um filme dirigido por uma diretora chamada Alina Heinz, que fez também um outro trabalho chamado Instinct, e que tenta ser uma espécie de whodunit, né? Quer dizer, um filme de quem matou, misturado com um slasher satírico sobre a geração TikTok. No filme a gente acompanha um grupo de 7 amigos que vão para uma casa de 2 deles, que é uma casa riquíssima, todos eles na verdade são endinheirados, e nesse lugar eles começam a fazer uma brincadeira que parece uma espécie de detetive assassino e vítima com upgrade, né? Um jogo mais ativo que envolve realmente umas situações mais complexas e mais espaciais dentro da casa, que é o tal Bares, Bares, Bares. Em português, Morte, Morte, Morte também. O que acontece é que no melhor estilo Vidas em Jogo do David Fincher, o jogo e a realidade começam a se misturar no momento em que tudo fica escuro, a casa perde a eletricidade e os personagens ficam confinados ali tentando fugir uns dos outros, né, conforme mortes de fato vão acontecendo. A princípio é uma experiência bem genérica, porque você tem a locação isolada, o grupo de adolescentes bem idiotas, né, uma situação ou outra que provoca um estranhamento entre eles no começo para gerar justamente essa desconfiança, e alguns arquétipos ali de filme de terror que a gente está habituado, mas que justamente levando em conta o tom mais irônico da diretora, você imagina que em algum momento ali a coisa vai ser subvertida, né? E é da pior maneira possível, sinto dizer. O Bares, Bares, Bares é um trabalho que tenta focar na comédia e no terror simultaneamente, ele tenta fazer uma sátira, ele tenta fazer uma brincadeira constante com esse subgênero do whodunit e com o subgênero do slasher também, mas infelizmente ele não é bem sucedido nem numa coisa nem outra. Primeiro porque ele não é um filme engraçado, definitivamente ele não é engraçado, na minha opinião, eu sei que o humor é mais relativo do que o terror, mas também não tem tensão palpável o suficiente para funcionar como terror. A diretora tem um trabalho de encenação até meio aleatório, que no começo eu até achei que poderia render alguma coisa interessante. Por exemplo, a câmera está constantemente na mão, seguindo os personagens de uma maneira meio avulsa, assim, tentando captar uma certa espontaneidade, tentando captar uma sensação de improviso das situações, o que eu acho que condiz realmente com a coisa meio de game que eles estão fazendo ali, na brincadeira, e aos poucos a coisa vai ficando séria e tudo mais, mas essa linguagem não muda no momento que o filme vai assumindo um tom mais pesado ou mais sombrio. Aliás, o tom sombrio dele é um tom sombrio de teoria, um tom sombrio de escuridão, porque a trilha sonora é uma trilha reiterativa, inclusive composta pelo Disaster Piece, que é o mesmo que fez a trilha espetacular, maravilhosa do It Follows, e aqui é uma trilha de sintetizadores alta demais e muito... que não evoca a atmosfera, muito pelo contrário, só faz irritar, né? E no fim das contas, a atmosfera de fato, quer dizer, a sensação de perigo iminente não é sentida no Bares, Bares, Bares. Não ajuda que as interpretações também sejam muito medíocres. A Maria Bakalova, que foi indicada pelo Borat, chega aqui como que poderia ser a protagonista, mas a personagem dela é meio que uma coisa só durante o filme inteiro, é uma personagem mais introspectiva, que é quase a visão do público daquela situação ali, mas também essa visão vai se dissipando, e nem a presença da muito boa Rachel Sennott, que fez aquele filme sensacional Shiva Baby, né, consegue trazer alguma coisa diferente aqui, pelo contrário, ela é só uma personagem escandalosa no meio desses outros personagens. Eu acredito, inclusive, que para uma pessoa que não tem nenhuma paciência ou nenhuma familiaridade com gírias e situações da geração que o filme está apontando o dedo aqui, de maneira inclusive bem caricata, o filme não vai ressoar em absolutamente nada, ele vai ser insuportável. E mesmo pra geração Z, né, mesmo pra geração TikTok, na qual de algum modo eu me incluo, eu acho que o filme também não diz muita coisa não, porque ele não é exatamente uma desconstrução dessa geração. Ele funciona mais como uma espécie de brincadeira, né, com olha até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente pode levar uns aos outros se colocados numa situação dessa que é quase um ratos em laboratório, quer dizer, todo mundo junto ali dentro daquela casa e vamos ver no que dá. Só que justamente os passos da história são realmente lentos demais pra gente ficar interessado, a violência não acontece, de fato, ela não tem peso suficiente, e de um ponto de vista, repito, de encenação, é um filme sem personalidade, sem identidade visual e meio feio às vezes. Ele quer basear tudo em alguns brilhozinhos noturnos ali, e a ambientação da casa em si, que é muito grande, com cômodos muito amplos, não é nem de longe bem explorada. Não tem um plano no filme que chame a atenção para a condução do terror e do suspense, muito pelo contrário. Ele tem várias qualidades do ponto de vista de representação, lógico, e eu gosto também dele querer concentrar tudo nessa ambientação só com poucos elementos, mas eu sinto dizer que, na minha opinião, ao contrário da opinião da maior parte da imprensa internacional, o menos é mais do Bares, Bares, Bares é menos mesmo. É por isso então que, na minha opinião, Bares, Bares, Bares ou Morte, Morte, Morte fica com 2 estrelas.
É isso, espero que vocês tenham curtido esse comentário, pessoal. Um abraço pra todos e até a próxima. Tchau, tchau.